Eu digo, portanto, que nós precisamos construir uma ponte hermenêutica. Eu quero dizer que, estando nós no século 21, na pós-modernidade, para nós compreendermos um texto que foi escrito no primeiro século da era cristã, olha como que nós estamos distantes no tempo. O que nos separa são 2000 anos aproximadamente. O que já implica uma série de problemas. Por exemplo, a língua em que esse texto foi escrito, muito provavelmente no grego, e nós aqui com o nosso português contemporâneo. Não é nem com um português antigo, né? Porque, inclusive, quando você lê um livro em português da antiguidade, Gil Vicente, por exemplo, são poucas as palavras que você conhece. Porque você vai ter problema, porque o português antigo não é o português contemporâneo, porque a língua é viva, é dinâmica, e ela vai mudando, e vai se alterando. Os irmãos entendem isso? Então imagina como é que eu vou entender um texto lá em grego. Complicado. E não é qualquer grego, é um grego que já não existe mais, é um grego desaparecido. Porque o grego contemporâneo não é o grego antigo. E o pior, nós com os nossos problemas. Quais são nossos problemas aqui no Brasil? Dilma, Lula, Temer, Lava Jato, o que mais? Desemprego, o que mais? Violência. Os nossos problemas no campo da religião. Igreja Universal do Reino de Deus, não é? Imagina só, a Assembleia de Deus Batista, Igreja Católica Romana, Espiritismo, de volta à palavra. Olha um tanto de coisa que existe, que você fica assim meio confuso diante dessas coisas todas. Então, olha o nosso contexto. Será que o nosso contexto, ele equivale ao mesmo contexto e aos mesmos problemas contextuais dos cristãos hebreus do primeiro século? Gente, são outros problemas. Será que o nosso modo de ver e de interpretar o mundo é o mesmo dos hebreus? Não é o mesmo. Será que as nossas ideias, os nossos pontos de vista, a nossa constituição, nossa cultura, nossa tradição correspondem? Ou seja, em termos intelectuais, nós temos aqui dois povos extremamente diferentes. A ponte hermenêutica, ela visa nos introduzir no tempo deles, quando se reconstrói o contexto histórico, quando se reconstrói a problemática que eles estavam vivendo, sobretudo do ponto de vista da religião. A ponte hermenêutica nos permite nós olharmos o texto escrito naquele tempo com os olhos dos homens daquele tempo. Permite nós assimilarmos o espírito do escritor. O que o moveu a escrever esta epístola. Porque se ele escreveu por uma razão, e eu não consigo conceber a razão por que ele escreveu essa epístola, nunca poderei entender a epístola. Porque eu vou ter respostas aqui para uma pergunta que eu não sei qual é. E uma resposta para uma pergunta que você não sabe qual é resposta para qualquer pergunta.